Não precisa essa história que nem foi o Aliança pelo Brasil, coletar assinatura, fazer acontecer. Não precisa. Pega um desses aí que já existe, essa casquinha de ovo, muda o nome, inclusive, se quiser, e toca pau. Aconteceu diversas vezes. O próprio PSL, que o Bolsonaro disputa em 18, vocês transformam o PSL hoje no União Brasil, né? O PSL chegou no União Brasil. É isso, se juntou com o DEM, né, e tal, e criou a União Brasil, exatamente. E agora federou com o PP. E agora saiu a federação? Acho que saiu, não. foi aprovada hoje. Hoje ou ontem, um dos dois. Tá, foi então, aprovado. Aí você pega o PSL, que não era nada, o PSL era roxo em 2018, você sabe disso, você tava lá, né? O PSL... Não, eu não era do PSL, não. Não, mas você mas eu tô na política faz muito tempo, eu vi isso com tranquilidade. Isso. O PSL era roxo, era o Partido Livre, né? E era bem bonitinho, assim, bem wokezinho, bem moderno. Era o né? Livres. É, roxinho, todo era quem tocava era o filho do Bivar. Pois é, e aí esse partido joga uma tinta ali verde e amarelo, né? E elege 50 e poucos deputados. É isso, graças ao Bolsonaro. Só que metade rachou e ficou os bivaristas contra os bolsonaristas, né? É isso. E aí depois migra pro PL. Resultado, o PL de 22 faz 100 cadeiras, mas daquelas 100 é o retrato do PSL, só que mais hormonizado, né? Em vez de 50, 100, meio a meio, tem uns 50 bolsonaristas, mas tem uns 50 de centrão, ou então, de repente, 60, 40. Eu não sei se é 50 a 50, mas tem um percentual grande de gente que não é de direita, que já vem historicamente dentro do PL, que é pessoal que veio desde a época da Dilma, do Lula, de tudo isso. Sim. E aí, nessa, o Congresso não anda, né? A pergunta inicial é essa. Por que não tem mudanças, né? Por que a gente não consegue... A maior preocupação da população hoje é a segurança pública, né? E você tem hoje, todos os índices de violência aumentam, né? E do contrário, a política pública é de desencarceramento, né? Então o preso cada vez mais ele tem uma vida boa. A população está cada vez mais sufocada e o preso cada vez mais com alternativas. Por mais que tenha tido algumas iniciativas legislativas de aumento de pena, isso aqui é feito daqui para frente. E o Congresso não consegue evoluir para endurecer que as não penas. Basta só, eu acho que tem que endurecer as penas, inclusive foi da minha autoria, fui o autor da medida que, por exemplo, inseriu a obrigação de castração química para pedófilo. Eu sou um cara linha dura total, diminuição de maioridade penal, fim de tudo quanto é vantagem para preso, de visita íntima, saidinha, tudo. Pacote completo. Entretanto, só isso não resolve. Se você não limpar as polícias, do ponto de vista de corrupção, eu tive a oportunidade 2 vezes na minha vida de me encontrar com o Rudolph Giuliani, que foi prefeito de Nova York, que criou aquela história de tolerância zero e tal. E ele diz, nas 2 oportunidades que nós tivemos, mas principalmente na primeira, que nós conversamos mais longamente, ele falou, olha, antes de eu fazer o programa do Tolerância Zero, que é o Janelas Quebradas, lá que eles chamam, eu fiz uma limpeza na máquina estatal da Prefeitura de Nova York, principalmente na polícia, lá a polícia municipal, né? E ele demitiu, lá você pode demitir tudo, demitiu muita gente. Porque ele falou assim, você não consegue implementar políticas públicas de cumprimento da lei, e aí vale para tudo, vale para pavimentação, para lixo, para iluminação, para transporte e principalmente para segurança pública. Se você não arrumar o órgão, se você não fizer uma faxina moral, uma corregedoria com combate à corrupção e tudo, você não consegue arrumar o sistema. Você põe lei mais dura, faz uma monte de coisa mais dura, aí vai o cara, extorque o empresário, toma uma propina dele, o cara pega um traficante, em vez de prender o traficante, ele toma lá 1 milhão do traficante e libera o traficante. O outro pega um contrabandista, fica com a carga do cara, libera o cara. Leva o cara para a delegacia, liga para o advogado levar o dinheiro da propina. Ou seja, você precisa limpar o ambiente policial duramente. Tem que ser, ali sim é um negócio prioritário. Depois você tem um problema de mentalidade também no Brasil. Como a esquerda avançou muito com o problema da mentalidade, né, foi aparelhando as escolas, as universidades, há um sentimento de
infantilização do crime, né? Transformar o criminoso como vítima do processo social e tal, e de criminalização da polícia. Então a sociedade média, principalmente as classes urbanas, tem uma visão romântica de que o bandido não é bandido, é bandido porque o sistema, a falta de oportunidades empurrou ele para o crime, o que é parcialmente verdadeiro, mas não é absolutamente verdadeiro. E põe, senão todo pobre seria bandido. E põe a polícia como uma polícia violenta, assassina, que não sei o que e tal, que também não é verdade. Você tem pequenos grupos ruins dentro de unidades policiais, mas a maioria dos policiais são bons. Ele pode estar desmotivado por salário ruim, falta de infraestrutura, enfim. Mas a maioria da força policial, em qualquer lugar, é boa. Só que, o cara chega para trabalhar, viatura é uma porcaria, não tem papel, não tem impressora, desprestigiado, salário ruim, o colega dele de viatura é um puta de um corrupto, para ali na boca do tráfico para tomar dinheiro. O cara também não fala nada, o cara fala, vou denunciar, tô ferrado. Então, esse círculo vicioso entre legislação ruim, mentalidade da sociedade ruim e uma polícia corrompida, ainda que uma pequena porção, mas que contamina o resto da entidade, isso é uma fórmula explosiva. Você precisa enfrentar a realidade como ela é, e não como a turma descreve, temos pequenos problemas. Não, pequenos problemas não, nós estamos ferrados. E estamos ferrados porque realmente a cabeça da sociedade brasileira é uma cabeça permissiva e de certa forma subvertida, no sentido de achar que o bandido é a polícia e o bandido é a vítima, né? A polícia é o problema e o bandido é vítima. Então isso mistura, né? Você assiste aquele filme lá do Tropa de Elite, é isso. Os estudantes da faculdade fumando maconha, comprando droga na boca da favela e xingando o policial. Quer dizer, o cara incentiva o tráfico e ele depois reclama da polícia que é violenta, que isso, que aquilo. Então, de fato, é preciso ter uma política mais coerente, mais linha dura, mas que atinja o problema de segurança pública de forma multidisciplinar. Não só o que a gente já tenta fazer na Câmara ou no Senado, que é endurecer as leis, é importante sim, mas não é suficiente. O que acontece na polícia é exatamente o que acontece lá no Congresso, né? Você desenhou ali o dia a dia do Congresso, na polícia é a mesma coisa. Você tem uns policiais ideológicos, um policial que tá ali pela causa, só que você tem dentro da estrutura uma estrutura comandada por indicação política que vem com os interesses do... Então, quando você pega facções igual o PCC e Comando Vermelho, essas facções, elas têm o tamanho que têm, justamente porque tem esses problemas na polícia também, né? Claro, e na política. Então, o problema do Brasil é justamente esse, é esses 30% aí que estão dominando, né? Seja dominando o comandante da viatura, o comandante da companhia, o comandante do batalhão. E aí o cara que tá ali ideologicamente, que tem família, que vive do salário dele, ele tem limitações. Claro. E o cara tem medo também, né? Porque no final das contas ele começa a falar muito ou se manifestar muito, ele some aí no meio de uma operação policial e tchau. Perfeito, exatamente. E o Tropa de Elite também mostrou isso, né? O policial muito honesto ali, que fim ele levou, né? Tomou um tiro nas costas e morreu, que no caso é o Matias. E eu tô contigo, cara, de fato, eu acho que tem que limpar, né? O modelo Bukele é presídio e também limpar a máquina do Estado. Não adianta você, só prender os caras, se no judiciário você vai ter decisões, né, favoráveis pro crime. Se dentro da polícia você tem pessoas trabalhando. Então, se você não limpar a máquina do Estado, se você não botar os caras presos, endurecer a lei, esse cenário não vai mudar. E acho que a tua leitura é bem pelo como eu penso também. Você tem um processo de enfraquecimento da moral e da firmeza, da fibra da sociedade brasileira, muito continuado desde o fim do regime militar até os dias atuais. Você tem, primeiro, ali uma classe de professores e universitários e tudo, que foram, de certa forma, moldados pela esquerda, né, pela infiltração na cultura e na educação, que é a visão do Gramsci, né? Ele ganha a guerra política através da guerra cultural, do aparelhamento das universidades, das redações dos jornais, das faculdades de direito, das faculdades de, sei lá, de jornalismo, de tudo. Então a ocupação
dos locais de inteligência, ou seja, local de produção de conhecimento, de produção acadêmica, eles foram ocupando esse espaço, né? E ocupando de maneira efetiva. Um monte de professor, um monte de gente, tudo mais. A sociedade brasileira também, de certa forma, negligenciou muito isso. Os pais, hoje já está diferente. Graças a Deus acendeu uma luz amarela aí, tem muita gente que se preocupa e se envolve.